Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Eu sou Dimas Bueno e eu dou boas-vindas a você. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão IDL do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje a gente recebe novamente com muito prazer o professor Dr. René Dotti. Como vai, professor? Tudo bem? Bem, Dimas, e você como está? Muito bem. Tudo bem. Muito obrigado, viu, professor, pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Professor, a gente está falando de democracia e liberdade. Então, vamos abrir a nossa conversa falando sobre democracia e liberdade. O que é para o senhor democracia? E aproveito também para fazer uma conexão nesse pensamento. A democracia no sentido real da palavra, porque hoje a gente vê que tem muita gente distorcendo esse sentido, né? Como é que o senhor vê isso? A democracia é o estágio mais avançado no exercício das atividades políticas de um povo. Ela antecede, inclusive, conforme o modelo da Grécia Antiga, e sucede depois uma série de outras experiências, mas nenhuma delas com a mesma possibilidade de proteção das liberdades públicas, dos direitos e das garantias individuais, como na democracia. A democracia tem, inclusive, aquela expressão clássica que é, inclusive, repetida na nossa Constituição, mas vem pelos clássicos da Constituição americana, que é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Essas são expressões fundamentais que sintetizam o fenômeno político da democracia. E a liberdade é, digamos assim, o coração da democracia. Sem liberdade não é possível o exercício da democracia em sua plenitude. Sem liberdade de informação não é possível o exercício da democracia do voto. Sem liberdade de informação não é possível o exercício da democracia, da justiça, etc. Então, são fenômenos interligados, né? Pode-se dizer que a liberdade é o coração da democracia. O que me pareceu evidente é que o presidente da República, Michel Temer, não utilizou da oportunidade que ele teve para todo o Brasil acompanhar, de fazer um inventário da administração anterior. É evidente que esse seria um dever institucional dele, mostrar como ele recebeu o país, quais os problemas que tinha o país. É claro que a todo momento ele se refere a isto, mas não de uma maneira muito clara, como deveria ser uma espécie de pronunciamento nacional, com primeiras palavras do presidente da República dizendo a que ele veio. E veio para uma mudança muito grande. Lamentavelmente, porém, essa possibilidade, digamos, de um discurso de intenções não pôde ocorrer, porque desde os primeiros momentos, pessoas ligadas à administração do novo governo eram inclusive pessoas visadas pelo regime político e visadas também pela sua personalidade, por seus problemas pessoais. Então, o governo não teve no seu início aquela proclamação de princípios que deveria ter. Isso se deve, no meu entendimento, à má seleção dos principais membros da equipe inicial do governo Michel Temer. Dá a impressão de que eles já sabiam o que viria, né? Porque a gente criou, depois do fim daquele governo do PT, que era, vamos dizer, socialista, bolivariano, a gente respirou uma sensação de transformação, só que eles se calaram, né? Eles ficaram em silêncio porque talvez até soubessem... Pressentindo que havia dificuldade, né? Com dificuldades políticas e de outra ordem, né? Pois é, e para frente, como é que o senhor está enxergando o que desse... Eu tenho muita esperança, porque o Brasil está fazendo coisas importantes, há determinados projetos que estão sendo levados
bom termo. Determinadas iniciativas de privatização são bem-sucedidas, porque o Estado está provado, não é um bom administrador ou não é um bom patrão do ponto de vista de preencher as vagas em número imenso da administração pública com pessoas que eram ligadas ao partido político. O que nós tivemos nos governos de Lula e de Dilma foi preenchimento de vaga dos cargos públicos por membros, por filiados ao partido político. E essa ideia, digamos, de blindar o próprio Estado através de um partido político jamais poderia dar certo numa democracia. Então, o que me parece fundamental é que o Estado perca aquela condição de peso enorme, elefantíase, a doença do Estado permanente, quando o Estado tem muito mais servidores do que os serviços prestados. Então, eu considero que determinadas áreas como educação, como saúde, por exemplo, como infraestrutura, segurança, devam ter sempre a presença firme do Estado. Mas todas as outras áreas podem ser áreas de responsabilidade da iniciativa privada sob o controle do Estado. Como já está se fazendo nos aeroportos também, como se fez já nas estradas, que é uma grande conquista que nós tivemos das estradas no país. A telefonia, né, professor? A telefonia. Que é o grande exemplo, né? O grande exemplo da telefonia também. Senão... O telefone era um objeto, digamos assim, de exploração comercial até, aluguel de telefones e tudo, né? E diante do que a gente está vendo hoje, a gente aproveita, tem a Lava Jato, né? Aproveita até, professor, fazendo um parênteses, cumprimentá-lo, professor, pela sua atitude naquela famosa audiência do ex-presidente Lula, onde o senhor teve um papel ali fundamental, uma postura absolutamente digna, né? Uma postura de... Nossa atuação em favor da Petrobras é porque ela realiza um sonho da juventude. Quando entrei na Faculdade de Direito, em 1954, estava no auge a luta de Getúlio Vargas para manter, inclusive, a Petrobras, em face, digamos, de concorrência predatória de empresas americanas. Então, depois de muitos anos, a oportunidade de defender o interesse da Petrobras foi para mim um prêmio como advogado. E naquela audiência, o que eu senti foi que o meu colega, advogado do ex-presidente, procurava criar um momento de tumulto processual de tal relevo que o juiz fosse obrigado a suspender o interrogatório. E com isso, o processo não teria terminado naquele dia, que o interrogatório foi, de fato, o último ato do processo. Depois, é claro, houve diligência e apresentação das alegações. Mas o último ato público do processo foi aquele interrogatório. E quando eu percebi, depois de 2 horas, eu acompanhei sem interferência, depois de 2 horas, eu decidi que devia interferir para pedir ao meu colega que ele se compusesse como advogado e que se houvesse algo de relevante para protestar contra o juiz, que eu fizesse, mas com respeito à pessoa de quem presidia a sessão. Senão viraria uma anarquia, né? Pois é, e esse ato eu considero, professor, eu posso falar, considero histórico. É um ato histórico e a gente fica muito feliz de estar com o senhor, porque sem aquilo talvez os caminhos pudessem até ser outros, mas com a sua atitude ali, com a sua presença de espírito, funcionou e colocou as coisas no devido lugar, que em ordem, né? Então, a gente agradece o senhor. Foi um pouco da lição dos anos. Isso, muito obrigado, viu, professor, de verdade, por isso tudo. E como é que o senhor está vendo a Lava Jato, professor, esse movimento todo? A Lava Jato, ela tem um valor histórico,
porque antes da Lava Jato também, eu quero dizer, o processo do Mensalão interrompeu uma sequência de uma conquista de Estado, um golpe de Estado, que o golpe de Estado pode ser praticado mediante violência, normalmente, de ser tirado o poder pela força, o governante, mas neste caso seria pela corrupção de membros do parlamento votando os projetos do governo, Fabianismo, né? de tal maneira que se mantinha este poder político e administrativo muitos anos, porque o Congresso estava rendido ao interesse monetário, interesse financeiro, a propina, a corrupção do governo. Eles tiram o dinheiro do povo, Evidente, eles, e aí se administram, permanecem ad eterno. Exatamente. E Este procedimento de golpe de Estado foi interrompido pela denúncia do Jefferson, né? Roberto Jefferson. Que denunciou para todo o país aquilo que vinha acontecendo com o chamado mensalão. A importância mensal paga pelo governo a cada um dos deputados e senadores que concordavam em ser peças de uma engrenagem de terrível ditadura. Pois é. E como é que o senhor enxerga o presidencialismo de coalizão, professor? O senhor acha que... Eu só acho uma antinomia, porque é um eufemismo, na minha opinião. A colisão que se diz, que se chama, ela é paga pela vantagem material. Ela não é uma coalizão idealista, ela é materialista. E eu acredito só que haja, digamos assim, a coalizão quando houver sensibilidade e humanidade de sentimentos, honestidade de propósitos. Sempre que se falou aqui no nosso país, nos últimos anos de governo de coalizão, é porque essa coalizão era feita através da vantagem material, através da pecúnia, através da vantagem oferecida fisiologicamente ao parlamentar. Né? Isso se deve também pelo grande número de partidos. Como é que o senhor enxerga? Isso é um absurdo. O número de partidos políticos no Brasil hoje em dia passou do limite do risível, do ridículo. 39 partidos políticos, é impossível que possam representar a totalidade do pensamento brasileiro, que não tem tantas divisões assim. Né? O nosso país não tem tantas divisões como tem tantos partidos políticos. O nosso partido, felizmente, é uma república, é uma formação cultural que, embora as diferenças de regiões, as peculiaridades de cada região, ele tem, assim, uma unidade espiritual, tem uma unidade política. Não há em nosso país movimentos separatistas e, portanto, o nosso país jamais precisaria de 39 ou 40 ou mais ainda que estão na fila de espera para terem autorização para funcionar. São, na maioria das vezes, grupos de pessoas cujas decisões alienam a consciência de seus chefes e se transformam em siglas de um leilão. É um leilão que acontece na chamada democracia de coalizão. É, portanto, um vício, um absurdo numa democracia. Mas nós sabemos que a democracia, como o melhor regime político que há, tem que, naturalmente, superar esses vícios, esses problemas, e eu creio que o país irá superar isso. Porque há uma reação coletiva já contra isso também. Há manifestações, uma imprensa livre que denuncia também esse número de partidos. E tenho a impressão de que já matéria votada no Congresso Nacional, da cláusula de barreira, e contrariando o chamado voto proporcional, nós teremos logo o caminho para o que eu chamo de voto distrital misto, que é o mais adequado. Por quê? Porque o eleitor vota no candidato que é representativo de um distrito. Consequentemente, há maior possibilidade de identificar o eleitor do seu eleito. Aproxima, né? Aproxima o eleitor do eleito.
permite que o eleitor peça contas do eleito, acompanhe o trabalho do seu eleito, do seu mandatário. Então, nesse sentido, a eleição por distrito e também do ponto de vista misto, porque elege também os partidos políticos. E os partidos têm, segundo a sua ordem de prioridades, presença também no Congresso Nacional. Então, a presença do eleito por distrito e a presença daquele que é eleito pela legenda. Pois é, talvez o pessoal de casa, a gente vive o dia a dia e não se atenta a tanta coisa, mas a gente vê que Brasília, de certa maneira, ela parece que foi projetada para ficar longe, né, professor? E aí esse movimento é para trazer evidente. A democracia, trazer o trato que os políticos ficam muito à vontade, né? Eles têm um fundo partidário, têm dinheiro, fazem como querem, não prestam contas para ninguém das atitudes. Que a democracia possa ser um assunto também diário, como tantos outros para as famílias, como a educação, como a saúde, como a segurança, e assim também a política possa ser um assunto diário das famílias, no melhor sentido. Reformas estão falando várias, né, professor? A reforma, estão falando em parlamentarismo, semi-presidencialismo, como é que o senhor... São denominações que, no meu entender, procuram criar uma nuvem de fumaça só. Na verdade, a grande discussão é entre o presidencialismo e o parlamentarismo, que o nosso país já rejeitou muitas vezes. Primeiro, com o tempo do Império, que era um regime parlamentarista. Quando começou a República, já foi presidencialista, a exemplo dos Estados Unidos. Nos países latino-americanos, a tendência sempre é o presidencialismo, porque é impossível conceber, dentro da cultura política latino-americana, que exista a possibilidade de convivência de um presidente e de um primeiro-ministro sem que o presidente tome decisões. O presidencialismo está presente na cultura dessas formações de toda a região nossa, latino-americana. Não prepondera o parlamentarismo. Nós tivemos isso em 61, em 80 e, se não me engano, em 63. Em 63, em 61 começou o parlamentarismo para solução da impossibilidade de João Goulart tomar posse como presidente da República, né? Então, da noite para o dia, se votou um projeto antigo do parlamentarismo para que fosse possível, né, a posse de João Goulart. E Tancredo Neves foi eleito o primeiro-ministro. Mas percebeu-se que João Goulart foi o primeiro a lutar contra o próprio parlamentarismo, que não se susteve durante mais do que 9 meses apenas. A última reunião do parlamentarismo não ficou ninguém para apagar a luz. E Tancredo foi o último ministro do parlamentarismo, porque não se elegeu nenhum outro depois dele também. E aí caiu isso por um plebiscito de janeiro de 63, que a população optou pelo presidencialismo. E depois agora também, em 93, se não me engano, né, que escolheu também o presidencialismo como forma de governo. Pois é. Professor, antes da gente avançar um pouquinho, a Lava Jato deixará marcas, né? Sem dúvida, né? Ela representa, no meu entendimento, uma revolução copérnica na prática e na teoria da justiça brasileira. Porque, em primeiro lugar, nós vemos uma sintonia de trabalho entre a Polícia Federal e o Ministério Público, entre a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que não há em relação, por exemplo, à Polícia Civil e o Ministério Público dos Estados. Essa mesma relação de interação, de integração, não há em relação à Polícia Militar, à Polícia Civil, o Ministério Público dos Estados. Então, esse trabalho conjugado
é responsável também pelo bom êxito das medidas que têm sido tomadas no interesse público, naturalmente. E a liderança, né, inegável do juiz Sérgio Moro, que tem levado à frente, com muita determinação, a sua preocupação de punir aqueles que merecem a punição, seja da prisão preventiva, seja da prisão provisória, e até mesmo nos casos em que não há prova suficiente, sem dúvida nenhuma, a justiça absolve, né? Agora, o que nós temos percebido é que há um maior número de condenações por causa do escândalo que se formou durante muitos anos, né? Com empresas que ditavam as normas para o nosso país. Medidas provisórias que eram votadas, dirigidas, apresentadas e dirigidas e votadas segundo o interesse de certas empresas. Então, era o patrimônio privado que administrava, de certa maneira, os interesses nacionais. Né? E, com isso, nós perdemos muito, porque essa cultura, digamos, dessa corrupção endêmica que havia entre empresas e setores do governo, foi responsável para que fortunas fossem para o exterior, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco criado em 1952 por Getúlio Vargas, com o objetivo de atender necessidades de infraestrutura do país. O senhor viu notícia recente de 50 bilhões de aplicação de dinheiro fora do país? Fora, por exemplo, tivemos Cuba, tivemos Angola, Argentina, Venezuela, Panamá, Venezuela, Cuba, com bilhões de reais levados do interesse político do ex-presidente e da ex-presidente também, mas nunca do interesse popular, do interesse do povo, enquanto estradas, hospitais, escolas eram abandonados. Isso foi, digamos, a herança mais danosa que as administrações do PT poderiam deixar no nosso país. Pois é, e o emprego, né? E o desemprego com via de consequência. Pois é, porque se aplica esse dinheiro no Brasil, mas é evidente, geraria muito emprego. Hoje a gente tem uma notícia de 14 milhões de desempregados. Então foi gerado essa aplicação de dinheiro no Porto de Mariel, a JBS lá comprou frigoríficos nos Estados Unidos, que enriqueceu o mercado de proteína. Exatamente. Beneficiou outro país, beneficiou uma empresa, mas não beneficiou o país. Pois é. Isso foi um desvio. E agora vem com o discurso de dizer que precisa, que eles são o PT, ou no caso do presidente Lula, fazendo esse tour que ele está fazendo pelo Nordeste, dizendo que ele sabe a resposta para consertar o país. Aí... é risível, né? A gente tem notícia também dessa judicialização né, que a gente vê no país, do STF também legislando. Claro, o STF é nosso porto seguro, né, o ponto final. Como é que o senhor está enxergando agora esses movimentos de juízes falando bastante fora dos autos? Eu vejo com muita preocupação. O Poder Judiciário, ele é um poder completamente diferente e autônomo dos demais poderes. Na sua formação, na sua história, na sua natureza e nas suas responsabilidades. Não se compara com outro poder que é tão, assim, movediço muitas vezes, complexo outras tantas, indefinido outras muitas. O Poder Judiciário tem uma natureza específica e um objetivo próprio. E, portanto, o Poder Judiciário deve julgar. E não tem outra atividade a não ser essa. O Poder Judiciário não pode opinar sobre matéria de interesse público, porque isso faz parte
dos poderes executivo e do legislativo. O juiz não pode dar entrevista sobre interesse público, assunto de interesse público, porque a função dele não é essa. O juiz não pode, como fez, por exemplo, o ministro recentemente num julgamento em habeas corpus, o ministro concedeu um habeas corpus, mas foi além do habeas corpus para relaxar a prisão, ministro Pedroso, Barroso, ministro Barroso, Roberto Barroso, que decidiu, naquele caso, o voto dele foi seguido por outros 2 ministros, de que até o terceiro mês da gestação é possível o aborto, que deve-se garantir o aborto à mulher como direito da mulher. Um assunto dessa natureza deveria ser tratado num plebiscito, como fazem os grandes países, a Itália, por exemplo, levar para um plebiscito. Essa matéria não pode ser decidida só pelo Congresso Nacional. Tem que ser um plebiscito, o povo tem que votar essa matéria. Pois é, e no caso, e não um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, significa uma usurpação de poder, porque a Constituição é muito clara de que os poderes, né, são independentes, autônomos e independentes entre si. Mas independentes entre si, portanto, não é possível que um poder ultrapasse a área de competência de outro. Pois é, e a gente tem mais uma pauta nesse sentido, com relação às drogas e da liberalização, também. E aí isso vai gerar desdobramentos, muitos, e aí numa canetada, né? Na medida que o ministro sustenta a descriminalização da maconha como ponto inicial para alcançar a cocaína também, isso realmente não tem sentido. Pois é, depois vai liberar muita coisa. Isso não é matéria do judiciário. Professor, então, a gente viveu um período longo do governo PT, né? Sim. Que trouxe marcas fortes, leves na nossa sociedade. Esse discurso que eles começaram lá, que o PT trouxe do nós contra eles, teve uma cisão, de certa maneira, na sociedade. Sim. E a gente também percebe um aparelhamento nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, até em novelas a gente vê uma pauta progressista tomando bastante conta. O senhor acha como é que a gente pode tratar desse assunto hoje para a gente renovar esse pensamento? Nós tivemos esse problema, inclusive, na própria Faculdade de Direito Federal. Nós tivemos ali incidentes, como de alguns professores, que procuravam incutir na cabeça dos alunos de que o processo que houve contra Dilma era um golpe de Estado e que não havia, naquele caso, razão nenhuma para que se fizesse um processo de impeachment. E eu e outros colegas reagimos a isso. Nós fomos na universidade, na Faculdade de Direito, denunciar que professores estavam utilizando-se da cátedra para orientar, inclusive, politicamente os alunos. E eu tinha uma experiência pessoal nesse sentido, porque eu fui convidado para fazer palestra na Faculdade de Curitiba e na Faculdade Unibrasil sobre o tempo da advocacia da Justiça Militar. Eu fiz 2 palestras nessas 2 faculdades, onde houve grande participação de estudantes e tudo, perguntando como é que eram as coisas nesse período. Quando eu fiz a palestra na Faculdade de Direito, que é a minha faculdade, eu anunciei uma semana antes que o tema seria os movimentos populares nos Estados Democráticos de Direito. Movimento popular no Estado Democrático de Direito. Foi anunciado isso. No dia que eu fui para lá fazer a palestra, apareceram somente 18 alunos. Entraram 18 alunos, eu vi que o auditório era muito pequeno, eu disse, olha, nós não vamos hoje falar muito em direito, nós não vamos fazer monólogo, eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Por exemplo,
O que houve aqui no dia 15 de março de 2000 e tanto? O silêncio, me olharam como se eu fosse de um outro planeta. Aí disse, bom, mas o que houve aqui em 2003, em julho de 2003, as pessoas saíram nas ruas, o que foi? Me olharam também assim. E eu disse brincando, olha, a presidente Dilma disse que não há problema falar na democracia sobre os problemas que aconteceram. Mas não falavam ainda comigo. Aí eu ia vender uns livretinhos que eu tinha sobre a advocacia na ditadura militar, falei para o editor, vamos distribuir. E aí, terminada essa palestra curta que eu fiz com eles sobre a advocacia, mudei o tema, fui dando autógrafo para eles, eles vinham muito alegres, meu pai, meu avô mandou uma lembrança para o senhor, minha tia foi sua aluna e tal. Então eles riram ali, porque eles estavam proibidos de rir. O domínio do PT nas universidades foi absoluto. Tanto nos centros acadêmicos, onde havia presidente do centro acadêmico, hoje é um triunvirato que decide. É um conselho. Quer dizer, aquela ideia de criar conselho para discutir tudo. Fica burocratizando tudo. A universidade se burocratizou, por isso que ela perdeu valor. Hoje em dia, se houver greve da universidade, como tantas outras, não tem importância nenhuma. Ela perdeu o valor. A universidade não participa dos problemas sociais, pelo menos as federais, não participam. Quando é social, de outra forma, né? Evidente. Né? A federal, inclusive, abriu um curso de direito para o MST. Lembra-se dessa... O curso, digamos assim, é uma espécie de... que eu teria a dizer... Não digo sofisma, porque não houve curso. Houve ingresso direto. Não teve vestibular? Houve ingresso direto, sempre está concurso, sempre está vestibular. Por isso que o ministro Fachin, quando candidato, foi muito perguntado sobre isso né? Da presença do pessoal do MST que entrou na universidade sem precisar fazer vestibular. E aí falam-se tanto nos direitos das minorias, etc, mas eles esquecem algum dos princípios principais, fundamentais da igualdade. Da igualdade, exatamente. Né? Criaram porque queriam criar de qualquer maneira as reservas por cotas. Eu fui procurado para dar um parecer e eu disse que não dava para aparecer porque eu ainda tinha algumas ligações com a universidade. Eu estava orientando alguns alunos ainda. Mas tinha vontade de dar o parecer para 4 reitores, de que é absolutamente inconstitucional as cotas, porque a Constituição prevê a progressão pela qualidade, pelo estudo. Pelo mérito, né? Pelo mérito. E não pela cor da pele, né? Pela cor da pele. E por que não então os japoneses? Por que não os poloneses também, né, professor, que sofreram tanto aqui? Tem uma distorção absurda. O teatro do absurdo, né? Então é isso que eles conseguiram. Perseguir Monteiro Lobato, dizendo que personagem de Monteiro Lobato, que a sua história, ele era um reacionário, ele era um radical, preconceituoso. Agora até o vocábulo está tendo... O novilíngua. Caso típico, digamos assim, de novilíngua, uma que paranoia, como aquela obra célebre, né, do 1984. George Orwell, né? George Orwell. Admirável Mundo Novo também, criando nesse contexto. Palavras próprias, palavras com conceitos próprios para isso, para aquilo. Pois é. O professor, voltando um pouquinho, o professor foi muito importante contra... Distinção de gênero. O gênero são 2, né? Masculino e feminino. Então, não, há 3 gêneros. Nos Estados Unidos parece que tem, não sei o número exato, mas são inúmeros que eles conseguiram fazer uma classificação, né? Enfim, e, professor, a gente está falando de intelectualidade, de formação de pessoas, né? A gente vê nas universidades assim uma certa precariedade, mudança até o PT, aquela da língua portuguesa, aquela nova ortografia. Um país se constrói com homens fortes, claro, como diz o Monteiro Lobato, com livros, com homens e livros. Então como é que vai divulgar um dialeto
dizendo que aquilo, quem é contra aquilo é preconceituoso. Nós faz, nós vê. Que é isto? Pois é. Com as bênçãos do Ministério da Educação na época também, com uma publicação nesse sentido. Pois é. O senhor lembra que... Na Academia de Letras nós reagimos a isso. Fizemos um manifesto contra isso na Academia de Letras do Paraná. Pois é, e daí teve uma tentativa do governo Dilma de alterar o currículo do MEC, retirando Revolução Francesa, Revolução Industrial, pensamento grego. Queriam tirar o inglês da formação do Itamaraty. Do Itamaraty, né? Dos concursos do Itamaraty. Para facilitar. Tirar o inglês, para facilitar. É o seguinte, parece que eles se sentem mais à vontade em dominar as pessoas que, segundo eles, são inferiores. Daí o sucesso em determinadas pessoas que são ingênuas. Pois é. Que são pessoas ingênuas. Então é fácil exercer, digamos assim, uma autoridade, um prestígio para pessoas ingênuas. Basta dar alguma coisa para eles, basta dar uma cesta básica para eles, que exercem o poder, exigindo que eles votem para manter aquilo sempre, aquela cesta básica. Pois é. Aí o Paulo Freire entra com o pensamento lá em relação do oprimido, todo, aí tá feita a casa, né, professor? Faz a ideologia também. Né? Pois é. E aí, o Brasil, a gente um trabalho de arquitetura intelectual também, sem dúvida muito bem feito. O nazismo foi muito bem feito também, o fascismo foi bem feito. Tem grandes intelectuais a favor que criaram as condições do desenvolvimento da ideologia, né? do nazismo, da Itália também. Então, fascismo, não causa nenhuma surpresa que intelectuais e determinados artistas se filiassem a esse tipo de orientação, porque tem vantagens nisso, uma forma de poder também. Nós temos uma carência de intelectuais hoje, né, professor? Evidente, né? É evidente. Como é que o senhor acha que a gente pode resolver essa questão? Porque se você vai fazer um mestrado, um doutorado, os professores que são os orientadores, eles cerceiam, de certa maneira, eu vejo como temas, possibilidade, né? De mudança, digamos assim, dos núcleos ideológicos das universidades. Quando isso mudar e a universidade precisar mais de recursos privados, e houver mais recursos privados nas universidades públicas, isso começará a mudar. Com os grandes estabelecimentos de ensino do mundo todo, que não é possível só o Estado suportar as despesas de uma universidade. Ela vive também da contribuição das empresas. Assim que isso aumentar, esse pensamento tende a mudar também. Essa ditadura tende a desaparecer. Pois é, falta um projeto Brasil, um projeto país, né, professor? Falta. Porque a gente vê Hong Kong como era nos anos 60, 40, de 60 para 80, até hoje mudou muita coisa. A Coreia do Sul transformou com um projeto, o Japão. A China, o Japão. E a gente não tem essa... O Japão tem, entre outras assim, singularidades, o sentimento de disciplina, de religião e de honestidade. Um político que transige, ele se suicida, porque ele não tem condição de viver mais na sociedade. Na sociedade, ele não tem mais condição de convivência com as pessoas. Ele se suicida. Não tem mais espaço. De tanta rejeição não tem mais espaço social para viver. Por isso se suicida. Pois é, a gente precisa transformar essa mentalidade e vamos transformar. Morreria muita gente. Professor, papo muito bom, como sempre. A gente já recebeu muito obrigado, meu caro Dimas. Você é muito gentil. O senhor que é uma pessoa iluminada, a gente agradece muito a sua presença, professor. Certamente o pessoal de casa está tão feliz como nós aqui do IDL estamos. E o senhor quer deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Eu quero dizer que acreditem nas manifestações que vêm do povo sinceramente. O Instituto Democracia e Liberdade é um desses movimentos sinceros que vem inclusive da necessidade social de termos formas diferentes de representação
da nossa sociedade. Nós não podemos confiar somente no poder político, embora a política é fundamental numa democracia. E é preciso, portanto, que haja na sociedade civil representantes individuais e representantes coletivos, como esses do Instituto, que pensam no Brasil, pensam no amanhã, e gostaria que todos prestassem uma sincera homenagem, comparecendo, inclusive, aos eventos do Instituto. E por que não dizer, associando-se também ao próprio Instituto. Muito obrigado. Obrigado, professor. Pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E como o professor disse, o IDL, o Instituto Democracia e Liberdade, tem uma meta, uma ideia, um objetivo de trazer pessoas como o professor René Dotti aqui, que divide conhecimento, planta conhecimento, que a ideia principal é criar mentalidade. Então, você que está aí, a gente precisa de você também, conte conosco e sejam sempre muito bem-vindos. Até a próxima. Até.